Se eu cantar igual a essa cantora, você me dá um prato de comida? Eu disse isso com a voz presa, no exato segundo em que seguro o microfone com as duas mãos tremendo, bem na frente dos jurados do Festival da Voz Brasileira, montado ali no meio da Praça Mauá, no Rio. A frase sai baixa, quase engolida pelo barulho da multidão, mas todo mundo escuta. E quando escuta, ri. Eu sinto as risadas batendo no meu rosto como vento quente. A plateia é enorme, apertada, cheia de celulares brilhando na minha direção, prontos para registrar minha vergonha. Tem gente apontando, adolescente imitando minha voz antes mesmo de eu cantar. Mulher olhando para o meu uniforme de faxina como se eu tivesse cometido um crime por existir ali. Meu moletom sujo, minha blusa encardida, a mochila velha no meu ombro, tudo vira motivo para deboche. Os jurados, Bruno Azevedo, Carla Meneghini e Otávio Duarte, estão sentados atrás da mesa branca, rindo como se eu fosse o intervalo cômico do festival. Carla morde a unha para não gargalhar. Otávio balança a cabeça como quem diz, isso não pode ser sério. E Bruno aponta o dedo para mim rindo alto, como se eu fosse uma piada ambulante. Bem na frente deles, em cima da mesa, um cacto verde pequeno, deitado, parece chamar mais atenção do que eu. Eu tento respirar, mas é como puxar ar por um canudo. Meus olhos ardem. Eu sei que estou suja. Passei o dia limpando o chão de restaurante antes de vir correndo para cá. Sei que estou cansada, sei que não sou o tipo de pessoa que as câmeras dessa plateia estão acostumadas a filmar. Mas o que dói não é isso. O que dói é o jeito como olham para mim, como se eu não tivesse o direito de estar viva naquele palco. Uma moça da plateia grita, canta nada, vai passar vergonha. Outra pessoa filma meu rosto de perto. Eu sinto a lente do celular tocando minha pele como uma lâmina. Meu coração bate descompassado, pesado, desesperado, como se estivesse tentando avisar. Corre! O som das pessoas rindo faz meu estômago se fechar, meus dedos travarem no microfone, minhas pernas tremerem como se fossem cedendo. Eu olho para os jurados, não vejo humanidade nenhuma, só diversão às minhas custas. E por um instante, eu penso que talvez eles estejam certos. Talvez eu realmente não devesse ter vindo. Talvez eu esteja mesmo prestes a destruir o que restava de mim. Mas antes de qualquer coisa acontecer, antes da primeira nota, antes do mundo decidir meu destino, a cena congela dentro de mim. E eu só consigo pensar, se vocês soubessem o que me trouxe até aqui, eu sinto o ar ficando mais pesado quando a minha frase ecoa no microfone. Se eu cantar igual a essa cantora, você me dá um prato de comida? É como se o som tivesse atravessado a praça inteira e batido de volta em mim com força. O silêncio que se forma logo depois não é de respeito, é de julgamento. Um silêncio frio, impregnado de riso contido, de desprezo, de gente esperando minha queda, como quem espera um tropeço na beira de um abismo. Meus ombros pesam. O uniforme encardido cola na pele, meu suor mistura com poeira. Sinto o cheiro forte vindo da plateia apertada, celulares levantados, luzes piscando na minha cara como pequenas lâminas. Tem gente gravando com os olhos arregalados, só esperando meu erro para postar e rir. Um grupo de adolescentes na frente imita minha postura, debochando até do jeito que seguro o microfone. Os jurados continuam me encarando com aquela expressão de quem já decidiu meu destino antes mesmo de ouvir minha voz. Bruno Azevedo respira fundo, inclina o corpo para trás e me olha como se estivesse diante de uma piada. Carla Meneghini cruza os braços e estala a língua, insinuando impaciência. Otávio Duarte tamborila os dedos na mesa e o som seco bate no meu peito como um aviso de que algo terrível está prestes a acontecer. O cacto verde deitado na mesa, fora do vaso, inútil e estranho, parece mais bem-vindo ali do que eu. Minha respiração começa a falhar. Sinto o ar entrando curto, travado, como se meu corpo soubesse antes de mim que aquilo não vai terminar bem. A praça gira devagar. Ou talvez seja só o meu medo rodando dentro da minha cabeça. O microfone parece escorregar da minha mão, mas eu aperto com força para ninguém ver minha fraqueza.
O peso dos olhares me empurra para baixo, e eu juro que por um segundo penso que vou cair. E é nesse instante que a multidão decide piorar tudo. Uma voz lá atrás grita: "Você não canta nem parabéns, mulher." A gargalhada que explode depois disso é cruel demais. Parece um estouro de vidro dentro do meu peito. As câmeras se erguem mais alto. As pessoas se aproximam, formando um semicírculo sufocante, como se eu fosse um espetáculo trágico prestes a acontecer. Eu sinto cada risada como uma pequena facada, cada olhar como um peso amarrado no meu pescoço, cada celular como uma sentença registrada. E é aqui que algo dentro de mim quebra. Ou talvez não seja uma quebra, talvez seja o começo de outra coisa. Porque enquanto tudo isso acontece, enquanto minhas mãos tremem e minha garganta seca, um pensamento passa rápido demais pela minha mente, como um raio que corta uma noite fechada. Se eu não contar como cheguei até aqui, ninguém vai entender o que está prestes a acontecer. Meu corpo continua parado ali, mas minha alma começa a voltar no tempo sozinha, puxando memórias que eu escondi por anos. É como se meu coração gritasse que eu não posso seguir sem voltar ao começo, ao lugar onde essa história realmente nasceu. E antes que eu perca o ar de vez, antes que a vergonha me engula, antes que a praça inteira vire uma tempestade sobre mim, eu congelo tudo dentro da minha cabeça, congelo os risos, congelo os olhos me julgando, congelo até minha própria respiração. E penso, eu realmente achei que minha vida acabaria ali. E antes de tudo escurecer por dentro, eu falo de leve, quase como um desabafo para quem está assistindo agora. Se você já sentiu o mundo apontando para você assim, comenta aqui. Não deixe eu passar isso sozinha. E, se você quiser acompanhar o resto, se inscreve. Prometo que vale a pena. A imagem congela, a história volta no tempo. E a verdade finalmente começa. Voltar para Buritis sempre dói um pouco, porque era ali que tudo começava antes mesmo que eu entendesse o peso do mundo. Eu lembro do chão áspero da nossa casa, das paredes finas, do telhado que fazia barulho quando ventava forte. Minha mãe, Ana Lemos, acordava às 4 da manhã, e eu já sabia que assim que ela me chamasse, eu tinha que levantar correndo para não atrasar nenhuma das casas onde a gente limpava. Ela tentava sorrir, mas o sorriso dela sempre vinha com um cansaço que quase engolia a esperança. Eu cresci entre baldes, panos, cheiro forte de desinfetante e as conversas sussurradas que minha mãe tinha com outras diaristas no ponto de ônibus. A gente faz milagre com pouco, elas diziam. Eu escutava como quem grava sem querer, e era verdade. A gente vivia de restos, de troco contado, de arroz com ovo, de roupa doada. Mas minha mãe sempre dizia que pobreza não precisava ser sujeira na alma, só sujeira no corpo, porque isso pelo menos dava para lavar. Eu ia para a escola com o uniforme amarrotado e o cabelo preso do jeito que dava. Nunca reclamei, porque reclamar não mudava nada. A sala de aula era meu descanso e ao mesmo tempo meu martírio. Era ali que eu escutava as primeiras risadas sobre mim. Chegou o cheiro de água sanitária, alguém dizia, e eu fingia que não era comigo. Eu sempre fingia, porque quando você é criança e já entende que não pertence a lugar nenhum, a única defesa que existe é ficar quieta e sobreviver até o dia acabar. Eu me lembro de sentar perto da janela para respirar ar puro, porque às vezes sentia vergonha até de existir. Eu tinha sonhos, mas nunca contei para ninguém. Era como esconder um segredo precioso, algo que, se escapasse da minha boca, viraria motivo de chacota. Eu gostava de cantar baixinho às vezes, mas nunca cantei alto. Minha voz parecia coisa proibida, como se eu não tivesse direito de soar maior do que a vida que eu tinha. As tardes eram sempre iguais. Eu e minha mãe caminhando de casa em casa, cada uma com um cheiro diferente, cada uma com uma família que nem olhava para a gente. A gente entrava pela porta do fundo, falava pouco, limpava muito e ia embora como se nunca tivesse estado lá. E isso foi moldando em mim uma sensação estranha, a de que eu era transparência.
uma pessoa que existe, mas não ocupa lugar. Eu lembro de ver as meninas da minha idade andando com roupas bonitas, celulares novos, mochilas de marca. Eu andava com uma mochila velha, costurada pela minha mãe, que sempre dizia: "É feinha, mas carrega tudo." E carregava mesmo. Cadernos remendados, lanches simples, às vezes só uma banana. Eu vivia num mundo onde nada sobrava, mas tudo precisava funcionar. Meu pai não estava mais com a gente. Ele morreu quando eu tinha 6 anos, e isso deixou um vazio que nenhuma rotina conseguia preencher. Eu lembro da sensação de acordar no meio da noite, achando que tinha ouvido ele cantar. Era como se a memória tentasse me proteger do fato de que eu nunca mais ia ouvi-lo de verdade. Minha mãe falava que eu tinha herdado o ouvido bom dele, mas eu nunca soube se acreditava ou se ela falava aquilo para me consolar. A adolescência chegou como um peso a mais, não como liberdade. Eu tentava estudar, mas o mundo cobrava outras coisas. Cuidar da casa, ajudar minha mãe, achar algum serviço qualquer para não faltar arroz na semana. Eu entregava panfleto no centro, ajudava num mercadinho, limpava o chão de um salão de beleza onde as clientes me olhavam como se eu fosse poeira. Eu não tinha tempo de sonhar. E mesmo quando tinha, sonhar parecia perigoso demais. Porque se eu acreditasse em algo e aquilo quebrasse na minha mão, ia doer mais do que qualquer calo, mais do que qualquer dia de fome. Mas mesmo assim, no fundo do fundo, havia um pedacinho de mim que queria algo maior, algo que eu não entendia, mas que me puxava. Às vezes, quando eu estava lavando o banheiro, eu imaginava como seria cantar de verdade, com a voz solta, livre. Mas aí alguém gritava: "Menina, limpa isso aqui também." E o sonho se dissolvia como espuma indo pelo ralo. Eu cresci assim, pequena, apertada por dentro, com medo de levantar os olhos. E quanto mais o tempo passava, mais eu aprendia que gente como eu só servia para limpar o chão dos outros. Nada mais. E foi desse lugar, desse silêncio, dessa poeira, dessa vida esmagada, que eu saí. E é por isso que agora, lá na frente daquele festival, com todo mundo rindo da minha cara, até meu passado parecia segurar meu braço como se dissesse: "Você sabe o que sempre disseram que você é." A pergunta é: o que você vai fazer agora? Quando finalmente entrei na vida adulta, parecia que eu tinha atravessado uma porta que ninguém me avisou que existia. Uma porta pesada, enferrujada, que rangia como se estivesse avisando: a partir daqui, ninguém vai pegar leve com você. Não era mais a menina que chorava escondida atrás do tanque. Eu era uma mulher tentando sobreviver em Osasco, segurando sacolas de mercado como quem segura o próprio destino com medo de derrubar. Minha coluna já tinha aquela curva involuntária de quem passa anos pedindo desculpa por existir. O bairro do Jardim Veloso me recebia todos os dias com a mesma paisagem cansada. Paredes descascadas, gatos magros andando pelos muros, cheiro de fritura misturado com poeira, vizinhos sentados em cadeiras de plástico vigiando a vida de todo mundo como se fosse novela. E eu, no meio disso tudo, atravessando as ruas com minha mochila velha, o uniforme de faxina dobrado por dentro, o tênis gasto que já deixava entrar água quando chovia. Virei diarista porque era o que sempre disseram que eu seria. Não porque eu quis, mas porque parecia que o mundo já tinha decidido isso muito antes de eu nascer. Todo dia eu atravessava a cidade com minha vassoura, meus panos, meu desinfetante, como quem carrega uma identidade. Lavava chão de escritórios na Vila Iara antes do sol nascer. Esfregava banheiros de restaurantes no centro, ouvindo clientes reclamando da vida, enquanto eu limpava respingos que não eram meus. Polia pisos de casas tão grandes que eu me perdia nos corredores. Em alguns lugares, eu era invisível. Em outros era pior. Me tratavam como se eu fosse culpada de estar ali. Patrões como Gilberto Teles, dono de um restaurante famoso, me chamavam de a moça da água sanitária. Ele nunca disse meu nome. E quando eu varria o salão vazio, baixinho,
Tentando treinar uma melodia que não saía da minha cabeça, ele passava atrás de mim e soltava: "Para com esse barulho." Barulho! Ele chamava a única coisa que me fazia sentir viva de barulho. E eu engolia aquilo como quem engole remédio amargo, porque discutir com ele significaria perder o emprego. E perder o emprego significava voltar a passar fome. Então eu sorria, mesmo com o estômago queimando. Colegas como Sheila Borba me tratavam como piada ambulante. Ela dizia rindo alto: "Você? Cantar? Ah, tenha dó! Você mal fala alto, menina." E todos riam com ela. Riam de mim como se rir fosse a forma favorita do mundo de me colocar no lugar que decidiram para mim. Mas não era só no trabalho. Era em todos os cantos. Quando eu tentava treinar canto no meu quartinho alugado, um cubículo com uma cama de solteiro, um fogareiro, um ventilador barulhento e uma janela emperrada, os vizinhos batiam na parede reclamando. Às vezes batiam com força, como se quisessem que a parede entrasse dentro do meu corpo. Eu ouvia frases como: "Cala essa boca. Você acha que é quem? Vai dormir, menina. Canta nada. Desiste." E eu abaixava a cabeça e ficava em silêncio, não porque eu queria, mas porque eu não podia causar problemas. Silêncio era minha forma de sobreviver. No ônibus lotado indo para o trabalho, eu segurava na barra de ferro, tentando não cair quando ele balançava. As pessoas conversavam sobre viagens, faculdade, planos, sonhos. Eu nunca falava nada. Meu sonho era menor, tão pequeno que cabia dentro de um suspiro, caber em algum lugar, ser bem-vinda em alguma conversa, ser parte de alguma coisa. Mas não era. Tinha dias em que eu achava que meu corpo carregava um letreiro piscando: "Ela não pertence aqui." Pessoas desviavam de mim como se eu tivesse uma doença contagiosa. Outras me encaravam com aquele olhar que mistura pena e superioridade, o olhar que machuca mais do que um tapa. Havia pequenas humilhações que ninguém percebe, mas que matam um pedaço da gente. Gente que me entregava a conta achando que eu era atendente. Pessoas que recusavam o copo de café porque minha mão estava suja. Mulheres que seguravam a bolsa quando eu passava. Adolescentes que riam da minha roupa simples. Homens que falavam comigo como se eu fosse burra ou surda. E eu engolia tudo. Engolia porque precisava trabalhar. Engolia porque ninguém ia me defender. Engolia porque, no fundo, eu tinha medo de que eles estivessem certos, de que eu realmente não fosse nada além da diarista suja que varria o chão dos outros. O pior era quando a humilhação vinha acompanhada de plateia. Lembro do dia em que eu limpava um salão de beleza no centro de Osasco, enquanto um grupo de clientes conversava animadamente. Do nada, uma delas apontou para mim e disse: "Imagina essa aí cantando, deve desafinar até o silêncio." Todas riram. A maquiadora deu uma risadinha forçada. A dona do salão tentou disfarçar, mas também sorriu. Eu segurei a vassoura com tanta força que achei que ela fosse partir. À noite, deitada na minha cama fina, com o ventilador fazendo barulho de hélice quebrada, eu chorava baixinho, para ninguém ouvir. Não chorava porque eu era fraca. Chorava porque era muita coisa para carregar sozinha. Chorava porque parecia que o mundo inteiro estava empenhado em me convencer de que eu não servia para nada, além de limpar a sujeira dos outros. E mesmo assim, no fundo, eu sentia um sussurro. Uma chama tão pequena que parecia que podia se apagar a qualquer momento. Uma voz interna, quase infantil, dizendo: "E se você tentar mais uma vez? Só mais uma?" Mas cada tentativa vinha acompanhada de alguém pronto para rir. Parecia que as pessoas sentiam prazer em esmagar o pouco que eu ainda tinha. Eu andava pelas ruas de Osasco com a sensação de que o mundo pesava nas minhas costas. E era um peso que ninguém via, porque para eles eu era só a diarista, a moça da água sanitária, a mulher da vassoura. Mas por dentro eu era muito mais. Eu só precisava de um lugar,
de uma chance, de alguém que me enxergasse. Eu só não sabia ainda que essa chance estava mais perto do que eu imaginava, escondida no momento mais improvável da minha vida. Eu nunca vou esquecer o que aconteceu naquele dia. Nunca. É como se o mundo tivesse parado num ponto específico da minha vida e decidido me esmagar ali mesmo, bem no centro da Feira da Cantuta, em São Paulo. Até hoje, quando fecho os olhos, eu consigo ouvir o som das pessoas, o cheiro de pastel com caldo de cana, os passos apressados, as músicas latinas misturadas ao burburinho de centenas de vozes. Mas, acima de tudo, eu consigo sentir o peso do silêncio que se formou quando eu subi naquele palco improvisado. Um silêncio que só eu escutava por dentro, enquanto tudo ao meu redor parecia tão alto, tão grande, tão vivo e, ao mesmo tempo, tão distante de mim. Era um domingo quente, daqueles que deixam o ar parado, pesado, quase pegajoso. O sol batia na lona que cobria uma parte das barracas e criava uma luz amarelada, quase artificial, que deixava tudo com um brilho estranho. Eu segurava o microfone que tinha comprado na 25 de março, aquele mesmo que eu escondia no fundo da mochila, porque tinha vergonha de admitir que gastava meu dinheiro em qualquer coisa que não fosse comida. Era um microfone barato, leve demais, frágil demais, quase um brinquedo, mas era tudo o que eu tinha, tudo. Ele representava uma coragem que eu não sabia se tinha de verdade, aquela coragem que só aparece quando a gente está cansado demais para continuar fugindo. Minhas mãos suavam tanto que parecia que o microfone ia escorregar a qualquer instante. Eu subia o degrau torto do palquinho improvisado, como quem sobe um altar onde vai ser sacrificada. O chão de madeira balançava levemente, e eu tive a sensação de que a qualquer segundo ele poderia ceder debaixo de mim. A moça da mesa de som, Verônica Neves, já me olhava com impaciência, como se eu fosse um incômodo. Ela me mediu com os olhos, da minha camiseta simples até meus tênis gastos, e fez uma expressão que eu já tinha visto tantas vezes na vida, aquela mistura de julgamento, desprezo e preguiça de lidar comigo. "Você vai cantar o quê?" Ela perguntou com uma voz que não era de curiosidade, era de impaciência. Eu tentei responder, mas a minha voz saiu tão baixa que eu mesma não conseguia ouvir. Eu repeti, tentando colocar mais força, mas foi como tentar acender um fósforo molhado. Nada pegava, nada funcionava. Eu sentia as palavras escorregarem da minha língua como se tivessem medo de existir. Verônica revirou os olhos, mexeu nos cabos, aumentou e diminuiu botões com brusquidão, como se estivesse lidando com algo sujo. E eu fiquei ali, parada, lutando contra a sensação de que todo aquele lugar estava avisando que eu não deveria estar ali. Quando ela finalmente ligou o microfone, uma chiada atravessou a feira inteira. Algumas pessoas se viraram para olhar. Outras fizeram careta. Eu senti o coração disparar num ritmo tão forte que parecia que ia atravessar meu peito. Aquele seria meu momento. Mas eu não sabia se seria meu momento de vitória ou meu momento de ruína. Só sabia que não tinha mais como voltar atrás. Eu respirei fundo, tentando puxar uma parte de mim que tivesse força. Fechei os olhos por um segundo, tentando lembrar do som da minha própria voz quando eu treinava escondida, mas a minha mente ficou completamente branca. Era como se todas as notas que eu tinha ensaiado tivessem escapado por alguma fresta invisível. Eu estava ali, mas ao mesmo tempo parecia tão distante de mim mesma, flutuando, vazando para fora do próprio corpo. E então, quando eu abri a boca para cantar, o som não saiu. Foi como se minha garganta tivesse fechado, como se alguém tivesse colocado cimento ali dentro. A primeira tentativa produziu apenas um ruído estranho, abafado, um som que mal parecia humano. Uma mulher na primeira fileira arregalou os olhos, e então veio a primeira risada. Uma risada curta, seca, cruel. A segunda tentativa foi ainda pior.
O microfone estalou alto, emitindo um chiado agudo, e a minha voz saiu como um miado preso. Um som tão frágil e tão ridículo que eu senti meu estômago virar do avesso. Foi aí que um grupo de adolescentes começou a imitar o som. Eles faziam miau, miau, entre risadas, apontando para mim como se eu fosse um espetáculo de circo mal programado. Gente, parece um gato pisado. Um deles gritou alto, com uma alegria quase doentia. Essa frase atravessou meu peito como se fosse uma faca, e de repente tudo piorou. As risadas se multiplicaram. As pessoas começaram a se juntar como se eu fosse uma atração bizarra. Parecia que alguém tinha anunciado no alto-falante: venham ver a garota que não sabe cantar. E o público obedeceu. Uma senhora segurou a mão do marido e disse: meu Deus, que horror! Um vendedor de artesanato chamou um amigo e apontou para mim, rindo. Crianças passaram correndo, imitando o som que tinha saído da minha garganta, repetindo como um coro cruel e desafinado. E eu ali, no meio de tudo isso, segurando aquele microfone como se fosse um peso que estivesse me puxando para o fundo do chão. Eu tentei cantar outra vez, mais uma, outra. Cada tentativa gerava mais risada, mais zombaria, mais deboche. Era como se minha voz estivesse quebrando junto comigo, como se ela tivesse desistido de mim. E eu senti uma onda quente subindo pelo meu rosto, queimando minha pele. Minhas orelhas pulsavam, minha visão ficou meio embaçada. As lágrimas estavam ali, prontas, implorando para cair. Mas eu sabia que se chorasse seria pior. Nada pior do que chorar diante de quem quer te ver cair. As pessoas não estavam apenas rindo do som. Estavam rindo de mim, da minha aparência, da minha roupa simples, do meu jeito tímido, da minha ousadia absurda de tentar cantar em um lugar onde, na cabeça deles, eu não pertencia. O homem que me filmava segurando o celular na horizontal ria tão forte que sua barriga tremia. O brilho da tela refletia no meu rosto e eu tive uma visão do que aquilo se tornaria. Um vídeo viral de uma diarista sendo humilhada. Uma piada pronta, um meme, um símbolo da vergonha, uma marca que eu nunca mais conseguiria tirar da pele. E então eu percebi que eu estava sendo filmada não por uma pessoa, mas por muitas. Celulares levantados, apontados para mim como se eu fosse culpada de algum crime. Eu conseguia ver os pequenos pontos vermelhos indicando gravação. Alguns filmavam de perto, alguns filmavam de longe, alguns só tiravam foto. Era como se eu estivesse sendo devorada viva por dezenas de olhos de vidro. Foi ali que algo dentro de mim se quebrou. Uma parte que eu nem sabia que estava inteira ainda. Meu joelho amoleceu. Meu peito doeu como se eu tivesse levado um soco. O ar faltou. Eu me senti tão pequena, mas tão pequena, que era como se eu pudesse desaparecer se fechasse os olhos forte o bastante. E a pior parte é que ninguém ali tinha compaixão. Ninguém. Pelo contrário. Quanto mais eu sofria, mais eles riam. A moça da mesa de som balançou a cabeça em desaprovação. Um senhor comentou: por que deixam esse povo cantar? Um rapaz disse: é por isso que pobre passa vergonha. Uma mulher completou: só quer aparecer. Eu senti minha alma encolher. Minha dignidade se desfazendo como poeira entre os dedos. Eu queria correr, mas minhas pernas estavam travadas, como se estivessem grudadas no chão. Meu coração batia tão rápido que parecia que ia rasgar minha garganta de dentro para fora. E tudo isso acontecendo enquanto o mundo ao redor seguia normal. Gente comprando comida, crianças brincando, música tocando, como se a minha dor fosse só mais um detalhe no cenário. Eu não lembro de ter descido do palco. Só lembro da sensação de caminhar sem saber para onde, ouvindo as risadas atrás de mim diminuírem aos poucos, mas ainda assim ecoarem dentro da minha cabeça. Eu passei por barracas, por corredores, por pessoas que me viram com o rosto queimado, olhos marejados, boca tremendo, mas ninguém perguntou nada. Ninguém ofereceu ajuda. Ninguém sequer desviou o olhar. Eu andei até não ouvir mais nada.
até o barulho da feira virar um zumbido distante, até minhas pernas pararem por conta própria. E foi ali, encostada numa parede grafitada, que senti o primeiro soluço escapar, depois outro e outro, até que eu desabasse por completo. Ali, escondida entre sombras, tentando segurar o resto do que sobrou de mim. E eu só conseguia pensar, eu nunca devia ter subido naquele palco, porque naquele dia, naquela feira, naquele pedaço de chão, eu morri um pouco por dentro e ninguém percebeu. No dia em que eu realmente pensei em desistir de cantar, e eu falo desistir de verdade, como quem desiste de respirar, como quem deixa o corpo cair sem tentar se levantar, eu estava limpando uma sala pequena, abafada, cheia de eco, dentro de um centro cultural onde eu trabalhava como faxineira eventual. Era um desses dias longos em que a vida parece zombar da gente em cada detalhe. O ônibus que atrasou, o cartão de passagem que quase não passou, a marmita que azedou, o chefe que reclamou do meu horário mesmo eu chegando cedo, o piso que parecia multiplicar a sujeira cada vez que eu varria. Eu estava no automático, varrendo cantos, passando pano em cadeiras, tirando poeira de instrumentos que não eram meus e que eu sabia que nunca seriam. Aquele cheiro de madeira, de metal, de resina, era um cheiro que me machucava e me chamava ao mesmo tempo. Parecia que cada objeto ali, cada caixa de som, cada teclado, cada violão pendurado na parede, me lembrava silenciosamente que música era um lugar onde eu talvez nunca fosse autorizada a entrar. Eu varria, 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 como se a repetição pudesse me anestesiar. E para sobreviver ao peso da rotina, eu fazia aquilo que sempre fiz desde pequena. Cantar baixo, quase num sopro, quase como um segredo entre eu e eu mesma. Cada palavra escapava como se pedisse licença para existir. Era tão baixinho que na minha cabeça ninguém ouviria. E mesmo que ouvisse, eu já estava acostumada a ser ridicularizada. Nada poderia doer mais do que o que já doeu. A sala estava vazia, ou eu achava que estava. Encostei o balde na parede, respirei fundo e deixei sair uma linha melódica simples, quase infantil, quase tímida. Cantei como quem pede desculpa por existir. E quando terminei a frase, ouvi um barulho de cadeira arrastando. Meu coração parou. Era como se alguém tivesse acendido uma luz no meio da minha escuridão. Eu gelei da cabeça aos pés. Minha primeira reação foi de medo. Medo de estar atrapalhando, medo de ter feito algo errado, medo de mais uma humilhação, medo de ouvir que eu não deveria cantar, medo de ser mandada embora na hora. Eu virei devagar, com o pano ainda na mão, e foi aí que eu vi uma mulher parada na porta, segurando uma pasta cheia de papéis. Eu quase deixei o balde cair quando percebi que ela estava ali há tempo suficiente para ter me ouvido cantar, mesmo sem eu querer. Era Márcia Farias. Naquele momento, claro, eu não sabia quem ela era. Só via uma mulher bem arrumada, expressão séria, cabelos presos, postura de quem sabia exatamente o que estava fazendo ali. Eu suada, com o uniforme marcado de poeira, o rosto cansado, as mãos ásperas de produtos de limpeza, não sabia onde enfiar minha vergonha. Eu queria desaparecer, queria atravessar a parede, queria ser qualquer outra pessoa que não eu. Ela deu alguns passos para dentro da sala e me encarou com um olhar que eu não entendia. Não era deboche, não era pena, não era curiosidade vazia. Era atenção. Atenção real. Atenção como se eu fosse mais do que a faxineira que estava ali esfregando o chão. Aquele olhar me desmontou. Ela disse com uma voz calma, baixa, mas firme: "Foi você que cantou isso?" Eu gelei inteira. Meu corpo travou, as palavras travaram, tudo travou. Eu queria responder, mas minha garganta parecia de pedra. Eu não confiava na minha própria voz nem para dizer sim. Meu medo era tão grande que eu achei mais seguro negar, fingir que não era eu, fingir que nada aconteceu. Mas ela insistiu: "Não precisa ter medo. Eu só quero saber se foi você." E foi aí que eu reparei no crachá preso na camisa dela.
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Departamento de Música. Meu estômago virou. Meu sangue gelou. Era como se o mundo tivesse girado 180 graus em um segundo. Eu gaguejei desculpa, como se eu tivesse cometido um crime. Quando percebi que tinha pedido desculpa por cantar, senti uma pontada de tristeza profunda. Era como se até isso, minha própria voz, tivesse virado motivo de arrependimento. Ela franziu a testa e disse: "Não peça desculpa, você canta bem." Eu quase ri. Não por achar engraçado, mas por achar impossível. A frase parecia deslocada da realidade. Eu ouvi aquilo como se fosse uma piada que não fazia sentido. Como alguém como ela, alguém com estudo, alguém de dentro do mundo da música, poderia ter achado aquilo bom? Eu respondi ainda gaguejando: "Eu não canto nada, só faço som para aguentar o dia." Ela balançou a cabeça, cruzou os braços e se aproximou como quem analisa algo raro, algo inesperado. O tipo de olhar que eu nunca tinha recebido. Nem da minha família, nem de amigos, nem de ninguém. "Você tem afinação natural," ela disse. "Isso ninguém ensina." Eu senti as lágrimas subindo tão rápido que precisei desviar o rosto. Era absurdo demais. Eu não estava acostumada com elogio. Não daquele tipo. Não vindo de alguém que parecia pertencer a um mundo tão distante do meu. Eu respirei fundo e tentei me recompor. Ela continuou: "Você estuda canto?" Eu ri, mas foi um riso triste, um riso de quem já desistiu. "Estudo?" respondi. "Mal tenho dinheiro para comer." Ela ficou em silêncio por alguns segundos, me olhando como quem resolve um quebra-cabeça humano. Depois abriu a pasta, pegou um cartão e me entregou. "Meu nome é Márcia Farias. Dou aulas de canto e preparo vocal. Eu gostaria que você viesse conversar comigo." Eu olhei o cartão como quem olha algo proibido. Não sabia se podia pegar. Não sabia se podia aceitar. Não sabia se era sério. Meu instinto dizia que aquilo era bom demais para ser verdade, que eu estava sendo enganada, que eu estava sendo testada, que o mundo estava prestes a rir de mim mais uma vez. Eu disse: "Eu não tenho como pagar nada disso." Ela sorriu de um jeito que eu nunca tinha visto alguém sorrir para mim. Não era ironia, não era piedade, era certeza. "Eu não disse que você teria que pagar." Eu senti o chão sair do lugar. Era como se o universo tivesse parado por alguns segundos para permitir que eu respirasse algo diferente pela primeira vez na vida. Esperança. Um sopro, pequeno, frágil, mas real. Eu respondi: "Por quê? Por que eu?" Ela me olhou fundo, como se enxergasse uma parte minha que nem eu sabia que existia. "Porque sua voz tem algo que não se compra," ela disse. "E porque alguém precisa te dizer que você merece ser ouvida." Aquilo atravessou o meu peito como uma flecha. Eu quase sentei no chão para não desmoronar na frente dela. Merece ser ouvida. Ninguém tinha dito algo assim para mim. Nunca. Naquele instante, meu mundo inteiro mudou 1 milímetro. E esse milímetro seria suficiente para virar 1 quilômetro depois. Márcia fechou a pasta, ajeitou o cabelo e disse que voltaria no dia seguinte para ver se eu apareceria. Eu fiquei ali parada, segurando o cartão com tanta força que ele quase amassou. Quando ela saiu da sala, o eco dos passos dela ficou preso no ar, junto com uma sensação que eu não sabia nomear. Eu sentei no chão, encostei as costas na parede e finalmente deixei as lágrimas caírem. Não eram lágrimas de humilhação nem de desespero. Eram lágrimas de alguém que pela primeira vez na vida ouviu que talvez tivesse valor. Eu não sabia se aquilo ia dar certo. Eu não sabia se eu merecia aquilo. Eu não sabia se eu ainda tinha forças. Mas, pela primeira vez, eu quis tentar. Pela primeira vez, eu senti que talvez minha voz não fosse um erro. Talvez ela fosse um começo. E eu não fazia ideia de que aquele pequeno encontro naquela sala abafada, naquele dia comum, seria a primeira virada da minha história inteira. Quando Márcia me levou ao Centro Cultural da Vila Olímpia, eu senti como se estivesse pisando num outro planeta. Um planeta onde o ar era mais leve para alguns e mais pesado para outros.
Logo na entrada, os vidros enormes refletiam meu uniforme simples, minha mochila encardida, meu cabelo preso de qualquer jeito. Era impossível não me sentir deslocada ali. O chão brilhava tanto que eu chegava a ter medo de pisar e deixar uma marca. As pessoas caminhavam com pressa, emitindo aquele tipo de confiança que só quem nasceu dentro de um mundo confortável consegue carregar nos ombros. Eu tentava encolher meu corpo inteiro, como se quisesse diminuir, desaparecer, virar um borrão andando. Márcia colocou a mão no meu ombro e disse que eu não precisava ter medo, mas meu corpo não acreditou. Cada passo que eu dava parecia ecoar pelos corredores, como se todo mundo pudesse ouvir minha insegurança batendo no peito. Ali, as paredes tinham pôsteres de apresentações famosas, fotos de cantores que eu só via pela televisão. Gente produzida, sorrindo, iluminada. E eu, uma diarista com cheiro de desinfetante ainda impregnado na pele. Eu vi pela porta de vidro um grupo de jovens afinando instrumentos. Violinos, pianos, microfones profissionais, todo mundo com roupas limpas, bonitas, caras. Eles sorriam entre si, como se fizessem parte de uma tribo secreta. E quando eu passei, alguns olhares se levantaram ao mesmo tempo. Não era curiosidade, era julgamento. Era aquela avaliação silenciosa que as pessoas fazem quando acham que você está onde não deveria estar. Uma garota chamada Camila Torres, loira, maquiagem impecável, respirou fundo ao me ver, como se o ar tivesse ficado pesado de repente. Ela cutucou a amiga, que deu uma risada rápida, quase silenciosa, mas que atravessou meu peito como uma flecha. Eu ouvi uma delas sussurrar: "Quem colocou essa mulher aqui? Parece que veio limpar o estúdio." E nem doeu por eu ser diarista. Doeu porque elas falavam de mim como se eu não fosse gente, como se eu fosse só uma sombra passando. Eu apertei a alça da mochila, tentando disfarçar o tremor na minha mão. Márcia tentou puxar assunto com alguns professores no corredor, mas eu sentia que os olhares deles escorriam para mim, como se tentassem entender o que eu era. Um rapaz com blusa de orquestra passou por mim, me encarou de cima a baixo e deu um sorriso torto, do tipo: "Sinto pena, mas também sinto nojo." Eu quis enfiar a cabeça dentro da minha mochila e sumir. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que se eu fizesse isso, confirmaria exatamente o que eles estavam pensando. Enquanto esperávamos para usar uma das salas de ensaio, eu fiquei observando de longe os outros cantores treinando. Eles pareciam tão seguros, tão naturais, tão certos de que pertenciam ali. E aquilo me apertou o peito. Eu percebi que para eles, cantar era algo óbvio, uma escolha, uma porta aberta. Para mim, cantar era um pedido de socorro, era um grito preso, era a única coisa que me fazia sentir que eu não era só a pessoa que limpava o chão deles. Quando finalmente entramos na sala de espelhos, o impacto foi ainda maior. O cheiro de madeira, o ar-condicionado gelado, o reflexo das luzes no chão, tudo parecia caro, frágil, distante de mim. Eu me vi no espelho e senti vontade de chorar. Não era só porque eu parecia deslocada. Era porque pela primeira vez na vida eu estava em um lugar que eu gostaria de pertencer, mas que deixava claro que não queria pertencer a mim. Márcia pediu para eu respirar fundo e cantar uma escala simples. Minha voz saiu insegura, trêmula, como se também estivesse com medo daquele lugar. Eu ouvi uma risada abafada vindo de fora da sala. Alguém estava ouvindo e zombando. Meu coração pulou, minhas mãos tremeram, minha garganta fechou. A insegurança era tanta que eu sentia que se abrisse a boca um pouco mais, os pensamentos iam cair no chão. E claro, como se não bastasse meu medo, começaram a aparecer pequenos gestos que me confirmavam que eu era indesejada. Um produtor chamado Ítalo Campos entrou, olhou para mim e perguntou para Márcia, como se eu fosse invisível: "Ela é sua aluna mesmo? Você tem certeza disso?" Márcia respondeu com firmeza. Eu quase chorei. E logo depois, quando fomos ao corredor para fazer um exercício de respiração,
Um grupo de 3 cantoras, Bianca, Renata e Luma, passou por mim rindo. Uma delas disse, alto o suficiente para eu ouvir: "Isso aqui virou abrigo?" A outra respondeu: "Daqui a pouco colocam até faxineira para competir." Elas riram tanto que uma delas precisou segurar na parede. Aquilo me destruiu por dentro. Eu queria reagir, queria falar alguma coisa, queria dizer que eu tinha o direito de estar ali, mas minha boca não se mexeu. Minha coragem parecia ter se dissolvido dentro de mim. Tudo que eu consegui fazer foi baixar a cabeça e tentar não deixar que as lágrimas caíssem na frente delas. Depois do treino, enquanto todos conversavam, riam e se cumprimentavam como velhos amigos, eu fiquei em pé num canto da sala, segurando a mochila como se fosse um escudo. Ninguém chegou perto. Ninguém perguntou meu nome. Ninguém perguntou como eu estava. Era como se o ar ao meu redor fosse um aviso. Aqui não é para você. Mas lá no fundo havia algo diferente daquela vez. Algo que eu mal sabia nomear. Não era coragem, não era confiança, era insistência. Era aquele tipo de força que nasce quando alguém pela primeira vez acredita em você e você tenta acreditar um pouco também. Eu olhava para Márcia e sentia que, se eu desistisse ali, seria como cuspir no único gesto de bondade verdadeira que alguém me ofereceu no mundo da música. Era como jogar fora a chance que eu nunca tive. E enquanto guardávamos as coisas para ir embora, Márcia colocou a mão no meu ombro e disse: "Eu sei que dói, mas é aqui que você precisa estar." Foi a primeira vez que eu ouvi essa frase na minha vida. E foi também a primeira vez que eu me permiti imaginar, mesmo que por um instante, que talvez eu pudesse realmente aprender a cantar de um jeito que ninguém pudesse negar. E agora, já que eu estou te contando tudo isso, só preciso te perguntar, sem forçar nada. E você? O que faria se entrasse em um lugar onde todo mundo deixasse claro que você não pertence ali? Porque eu quase desmoronei, mas continuei. E isso mudaria tudo depois. Treinei por semanas a fio, drenando cada gota do meu corpo, como se eu estivesse tentando espremer coragem de dentro dos ossos. Eu acordava antes do sol para limpar casas e chegava no Centro Cultural da Vila Olímpia, quando o prédio ainda estava frio e vazio, ecoando passos de quem ainda nem tinha chegado para trabalhar. Aquele cheiro de piso encerado, misturado com ar-condicionado e perfume caro que vinham dos corredores, criava uma sensação de lugar proibido, como se eu estivesse sempre a 2 passos de ser expulsa dali. Mas Márcia dizia que ali era para ser meu novo começo, e eu tentava acreditar nela. Eu repetia exercícios de respiração até sentir o abdômen queimar, até a visão escurecer um pouco e eu ter que apoiar a mão na parede para não cair. Praticava escalas até minha voz arranhar. Passava horas em frente ao espelho, observando a forma como meu maxilar abria, como minha língua se posicionava, como o som vibrava no meu peito. Só que mesmo assim, cada progresso que eu fazia parecia pequeno diante do tamanho da minha insegurança. Enquanto eu tentava crescer, os outros tentavam me diminuir. Paula Mendonça tinha o hábito de olhar para mim como se eu fosse uma peça de roupa fora de lugar. Ela sempre estava impecável, com o cabelo preso num rabo de cavalo perfeito e roupas que eu jamais poderia comprar. Lucas Barbosa, por outro lado, era o tipo de cara que sorria enquanto te apunhalava. Ele tinha aquele sorriso treinado, bonito, mas vazio. O sorriso de quem sempre se achou melhor que os outros e nunca precisou provar isso. Eles não escondiam a intenção. Queriam me destruir antes do festival. Era nítido. Tudo começou de forma sutil. Pequenas farpas jogadas no ar. Ah, ela não entende nada de técnica. Nem sei por que a Márcia perde tempo com ela. Com esse jeito de faxineira, vai desafinar até no bom dia. Era como se cada frase tivesse sido ensaiada para entrar no ponto exato em que eu ainda não estava forte o suficiente para me defender. E aos poucos, aquilo virou rotina. Sempre que eu chegava,
alguém cochichava. Sempre que eu ensaiava, alguém ria. Sempre que eu melhorava, alguém fazia cara de tédio, como se meu esforço fosse inútil. Mas a sabotagem não parou nisso. Teve o dia em que eu fui conferir meu nome na lista de candidatos para a apresentação classificatória. E ele não estava lá. A mesa onde deveriam estar, as fichas estava bagunçada, com papéis faltando. Paula apareceu atrás de mim com uma falsa surpresa no rosto. Ué, será que te esqueceram? Eu sabia que não tinham esquecido. Eu sabia que tinham tirado meu nome dali antes de eu chegar. E ainda o pior, ela falou isso alto, o suficiente para outras pessoas ouvirem. Ouvi risadinhas, ouvi comentários abafados e senti uma raiva tão profunda que parecia quente, queimando atrás dos olhos. Márcia, quando soube do que aconteceu, reassinou meu nome, mas só isso não acalmava o estrago emocional. Eles não queriam só me excluir da lista, eles queriam apagar minha existência dentro daquele ambiente. Outro dia, antes de um treino importante, minhas partituras desapareceram. Eu sempre deixava tudo dentro da minha mochila velha porque tinha medo de alguém mexer. Mas naquele dia abri a mochila e elas não estavam lá. Revirei tudo. A marmita, as roupas dobradas, a garrafinha amassada, nada. Paula passou por mim nesse exato momento e disse: "Procura direito, menina. Você sabe como gente desorganizada é." A forma como ela disse "gente" foi como um tapa. Não era só sobre organização, era sobre mim, sobre quem eu era. Ela sabia, eu sabia. Para completar, Lucas colocou no alto-falante do corredor um vídeo meu tentando cantar na Feira da Cantuta. O vídeo da humilhação, da risada, da piada. Eles tinham encontrado meu pior momento e transformado em munição. Quando o vídeo começou a tocar, os alunos começaram a olhar para trás. Alguns riram, outros fingiram que não viram, mas riram depois, escondidos. Eu senti meu corpo inteiro encolher, como se eu tivesse voltado exatamente ao instante em que subi no palco da feira e minha voz falhou. Eu travei por 5 longos segundos, mas Márcia chegou, desligou o alto-falante e encarou Lucas com um olhar que eu nunca tinha visto nela. "Se tocar isso de novo, eu mesma vou te tirar desta sala", disse ela. Depois disso, fiquei dias treinando escondida nas salas que só abriam à noite, quando a equipe de limpeza se aproximava. Era irônico. Eu tinha deixado de ser a faxineira para ser tratada como intrusa até pela equipe de limpeza. Algumas vezes, uma senhora chamada Dona Nair me deixava ficar mais 10 minutinhos depois do horário, dizendo: "Vai, menina, treina." Quando se canta de verdade, ninguém apaga. Esses 10 minutos eram tudo que eu tinha. E ainda assim, mesmo com tanto treino, tanto esforço, tanta dor acumulada, algo sempre me dizia que o pior ainda estava vindo. Era como se o ar dentro daquele centro cultural tivesse um aviso silencioso, pesado, envenenado. A cada dia que passava, eu sentia que me aproximava de algo grande, mas não sabia se era um momento de vitória ou uma queda ainda maior. E a sabotagem não parava. Começaram a mexer nos meus horários. Quando eu chegava para treinar, diziam que a sala estava ocupada. Quando eu ia para outra sala, alguém já estava usando. Quando eu tentava treinar no corredor, pediam para eu não atrapalhar o fluxo das pessoas. Um dia, encontrei cola espalhada na tampa do meu estojo de vocalizes. Outro dia, alguém colocou um bilhete na minha mochila escrito: "Serviço de faxina, corredor 3". Era como se estivessem tentando me empurrar de volta para o papel que o mundo sempre tentou me colocar. Mas eu não parava. Eu tentava me levantar todos os dias, mesmo com medo. Eu treinava todos os dias, mesmo tremendo. Eu seguia em frente, mesmo sabendo que alguém estava sempre procurando um jeito de me derrubar. E então veio o ensaio geral antes do festival. Aquele dia tinha um clima diferente. O ar estava mais pesado. A tensão era tão densa que parecia que dava para tocar com as mãos. As pessoas falavam mais baixo, andavam mais devagar,
observavam mais. Eu sentia olhares me perseguindo por corredores, como se os rivais estivessem esperando uma oportunidade perfeita. Quando cheguei para treinar, percebi que meu microfone, aquele que Márcia tinha me emprestado com carinho, estava com a bateria retirada, sem aviso, sem explicação, sem ninguém para me ajudar. Paula passou por mim e, sem sequer olhar nos meus olhos, disse: "Ah, esses equipamentos sempre quebram quando são usados por quem não sabe cantar." Eu quase respondi, quase, mas respirei fundo e contei até 5. Lembrei das aulas de Márcia. Ela sempre dizia que, no fim, a voz é a única arma que ninguém pode tirar de você, a menos que você entregue. Peguei outro microfone, emprestado por um técnico chamado Júnior Pascoal, um rapaz de São Caetano que sempre foi gentil. Ele me disse baixinho: "Não desiste, tá? Tem gente torcendo por você." Eu quase chorei ali mesmo, porque fazia tanto tempo que eu não ouvia alguém dizendo que estava torcendo por mim, que aquilo soou quase irreal. Mas o cerco contra mim só apertava. No dia seguinte, encontrei uma montagem circulando nos grupos internos. Uma foto minha varrendo o chão em um dos escritórios onde eu trabalhava, com a legenda "A próxima diva do Brasil." Risadas, emojis, compartilhamentos. Era claro, queriam me matar por dentro antes que eu cantasse uma única nota no festival. E mesmo assim, eu continuei. Eu treinava vocalizes até perder o fôlego. Treinava notas longas até sentir o peito vibrar como um tambor. Treinava interpretação, olhando para o reflexo da janela, imaginando uma plateia inteira na minha frente. Mas a verdade é que, por mais que eu tentasse, a insegurança ainda comia meus ossos por dentro. E eu sentia que algo muito maior, muito mais cruel, estava sendo preparado para o grande dia. Como uma tempestade que a gente sente chegando antes de ver as nuvens, como um pressentimento que aperta o estômago, como a sensação de que o mundo estava preparando mais uma queda, e das feias. E essa tempestade estava cada vez mais perto. Eu conseguia sentir, eu conseguia ouvir nos sussurros, eu conseguia ver nos olhares tortos, eu conseguia perceber no silêncio dos corredores. Algo estava vindo. Algo grande, algo planejado para me destruir diante de todos. Mas eu ainda não imaginava o tamanho do impacto, nem a força daquilo que estava sendo armado contra mim. Tudo o que eu sabia era que meu momento estava chegando, e o deles também. Eu lembro exatamente do jeito que o ar da praia de Boa Viagem parecia mais pesado naquele dia, como se estivesse avisando que algo ruim estava prestes a acontecer. Eu não queria acreditar na sensação que estava tomando meu peito, aquela coisa profunda, amarga, que parecia um presságio, mas também não conseguia ignorá-la. Desde que cheguei ao festival, percebi olhares atravessados, cochichos mal disfarçados, risos abafados, mas tentei me convencer de que era só coisa da minha cabeça, só consequência da insegurança que me acompanhava desde que eu era criança. Só que, conforme as horas passavam, ficava claro que aquilo não era imaginação, era preparação. Preparação para a queda que todos ali pareciam ansiosos para assistir. As luzes brancas do palco, tão fortes que faziam até a areia brilhar, criavam uma atmosfera cruel, como se iluminassem cada falha minha antes mesmo de eu cometê-la. O público estava inquieto, e não de um jeito bom. Era o tipo de inquietação que precede o riso, o deboche, o espetáculo de humilhação que tantos estavam dispostos a consumir. E eu ali, no meio daquele turbilhão, tentando controlar minha respiração, como quem tenta segurar uma onda inteira com as mãos. Quando anunciaram meu nome, algo se mexeu dentro de mim. Não era força, não era coragem. Era algo como um cansaço profundo, um esgotamento que fazia minha alma doer. Parecia que eu já estava derrotada antes mesmo de abrir a boca. Enquanto caminhava até o palco, sentia aquela areia pesada se acumulando nos meus sapatos, e cada passo parecia mais difícil que o anterior. As pessoas abriam caminho, mas não com respeito, com desprezo. Era como se eu carregasse sujeira.
como se passar perto de mim fosse contagioso. Os jurados já me observavam com aquela expressão amarga de quem sente prazer em antecipar a queda de alguém. Bruno Azevedo mordia o lábio tentando não rir. Carla Meneghini já ajustava a postura para a pose do deboche e Otávio Duarte tamborilava os dedos na mesa, impaciente, como se eu estivesse ali apenas para atrapalhar o espetáculo verdadeiro. E foi só quando cheguei mais perto que percebi. Meu microfone estava torto, arranhado, mal encaixado, como se tivesse sido propositalmente manipulado. Não era o microfone que haviam testado comigo nos bastidores. A espuma do topo estava rasgada e um dos fios estava visivelmente solto. Aquilo não era coincidência. Aquilo era a primeira peça da sabotagem. Um arrepio subiu pela minha espinha. Lembrei imediatamente dos cochichos que Paula Mendonça e Lucas Barbosa trocaram mais cedo, do riso maldoso, do olhar cúmplice. Eles tinham feito aquilo. Eles tinham mexido no meu microfone. E não só isso. Eles tinham espalhado vídeos meus na Feira da Cantuta, vídeos que eu nunca quis ver, vídeos que eu não sabia nem que existiam em tantos ângulos diferentes. Eu os reconheci imediatamente nas telas dos celulares levantados pelo público. Era o vídeo da minha primeira grande queda. O vídeo em que minha voz falhou. O vídeo em que riram de mim até meus ossos quererem desaparecer. E agora lá estava ele, sendo reproduzido em plena praia, como se fosse entretenimento. O som distorcido daquela tentativa de nota falha ecoou por alto-falantes improvisados e o riso da multidão explodiu como fogos no céu. Mais alto, mais forte, mais cruel. Eu não consegui respirar. Meu peito apertou de um jeito que parecia que alguém tinha colocado a mão dentro de mim e torcido meu coração. Eu senti minhas pernas vacilarem, quase cederem, e por um segundo eu realmente acreditei que fosse cair ali mesmo. Minha visão embaralhou, manchas de luz dançavam. Eu já não sabia se estava suando ou tremendo, talvez os dois. E então começou o bombardeio. Olha ela, é a mesma do vídeo. Meu Deus, vai ser engraçado demais. Essa é a moça do gato pisado. Coitada. Não, mentira, não coitada. Isso aqui vai ser bom demais. Eu tive vontade de correr. Correr sem olhar para trás. Correr até desaparecer no mar. Correr até não ser mais vista. Até me dissolver no horizonte. Eu não queria estar ali. Eu não queria ser vista. Eu não queria ser apontada. Eu não queria ser o espetáculo de humilhação da noite. E, no entanto, ali estava eu, presa no centro do palco, com centenas de olhos famintos esperando o meu colapso. Os jurados se ajustaram na cadeira. Carla cruzou os braços, inclinou a cabeça e sorriu. Aquele sorriso torto, calculado, o sorriso de quem já sabe que vai ficar satisfeito. Otávio limpou a garganta como se estivesse pronto para começar um discurso de reprovação antes mesmo de eu cantar. E Bruno me olhava com um brilho quase sádico nos olhos, como um predador que finalmente encurralou a presa que tanto queria. Eu segurei o microfone com força, mas ele parecia escorregar das minhas mãos. Elas estavam úmidas, frias, quase dormentes. Eu sentia o vento da praia balançando meus cabelos, mas não conseguia sentir nada além da pressão esmagadora daquele momento. A praia inteira de Boa Viagem parecia ter parado só para olhar para mim, e não com expectativa, mas com fome. Fome de espetáculo, fome de desastre, fome da minha dor. Senti um nó subindo pela garganta, tão denso que parecia que ia me sufocar. Cada célula do meu corpo gritava para eu fugir, para eu descer daquele palco, para eu desaparecer entre as barracas, para eu me esconder atrás de qualquer coisa. Mas minhas pernas não respondiam. Era como se eu estivesse congelada no meio de um incêndio. E então alguém gritou: "Canta aí, faxineira! Mostra tua voz!" O riso veio logo em seguida, um riso áspero, forte, alto. E outros acompanharam. Eu virei motivo de piada antes mesmo de tentar cantar.
Antes mesmo de abrir a boca, antes mesmo de mostrar qualquer coisa, eu era uma piada viva, um alvo, um saco de pancadas. E quando percebi isso, meu coração finalmente quebrou. Eu senti a rachadura se espalhar pelo peito, lenta, dolorosa, como vidro estilhaçando por dentro. E eu pensei, eu não aguento mais, não dá mesmo. Meus olhos começaram a arder, a vontade de chorar me golpeou como um soco no estômago, mas eu sabia que se chorasse, estaria acabada. Chorando, eu entregaria exatamente o que eles queriam. Chorando, seria mais conteúdo para eles compartilharem, comentarem, rirem. Chorando, eu seria mais uma piada viral. Então fechei os olhos, apertei, travei, prendi tudo, prendi até doer. E mesmo assim, senti uma lágrima ameaçando escapar. A sabotagem se intensificou. A música de fundo, que deveria tocar de maneira suave, entrou com volume exagerado, cortado, distorcido, como se alguém tivesse mexido de propósito na mesa de som. Eu mal conseguia ouvir meus próprios pensamentos, mas o público conseguia. Conseguia ouvir o vídeo da cantuta sendo repetido de novo e de novo. Conseguia ver meu rosto nas telas, conseguia me reconhecer como a piada da feira, e eles adoravam cada segundo. "Canta logo!" gritou alguém impaciente. "Ou vai chorar de novo?" Outro completou rindo. "A voz dela não sai nem com reza!" zombou um terceiro. Eu tremi, eu realmente tremi. Não tremor de frio, tremor de pânico, tremor de vergonha, tremor de desespero absoluto. E foi nesse momento que tudo dentro de mim começou a desaparecer. Minha coragem, minha força, minha esperança, tudo evaporou. Eu fiquei vazia, um corpo vazio num palco lotado. Eu senti que ia desmaiar, a luz me atingia forte demais, o barulho misturava tudo, o riso me perfurava. Os jurados me esmagavam com o olhar. Eu não sabia onde colocar minhas mãos. Eu não sabia como ficar em pé. Eu não sabia como respirar. Eu não sabia como continuar. Meu corpo inteiro implorava para parar. E pela primeira vez na vida, eu realmente quis desistir. Desistir de cantar, desistir de tentar, desistir de provar algo, desistir de existir naquela arena de monstros. Eu abri a boca para anunciar que ia embora. Eu realmente ia dizer. Eu ia falar com a voz mais trêmula do mundo. "Desculpa, eu não consigo." Minha garganta já estava moldando as palavras. Meu peito já estava cedendo ao peso. Meu corpo já tinha cedido. Eu estava pronta para descer do palco. Mas, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, o público se calou por um segundo. Um único segundo. Um silêncio tão inesperado que fez tudo dentro de mim parar também. Foi tão rápido que, se eu piscasse, teria perdido. Mas eu não pisquei. Eu senti aquele segundo como se fosse um sinal, como se fosse uma pausa do universo, como se fosse uma fresta mínima de ar entrando por uma janela trancada. E naquele único segundo, eu ouvi minha própria respiração. Uma respiração fraca, falha, machucada, mas minha. E foi nesse exato segundo, esse milésimo de tempo suspenso, que eu tive a sensação de que se desistisse ali, estaria desistindo para sempre. Não só do festival, não só do canto, não só da tentativa. Eu estaria desistindo de mim. Eu estaria dizendo para todo aquele mar de gente cruel que eles estavam certos, que eu era pequena, que eu não valia, que eu era piada. E mesmo que eu não tivesse quase nada dentro de mim, uma parte minúscula, quase invisível, quase morta, ainda queria tentar. Eu não sabia se conseguiria, não sabia se minha voz sairia, não sabia se seria outro desastre. Mas naquele segundo de silêncio, eu entendi que se fosse para cair, eu cairia tentando. Mas esse ainda não é o momento da virada, esse é o momento da escolha. A escolha que separa quem vive ajoelhado de quem tenta se levantar, mesmo sem força nenhuma. A escolha que dói, que pesa, que machuca. A escolha que muitas vezes ninguém vê, mas define tudo. E ali, naquele palco, com todo mundo pronto para me ver quebrar, eu respirei.
Só respirei e fiquei em pé, sem correr, sem descer, sem desaparecer, mesmo que tudo em mim estivesse implorando o contrário. Agora me diz, você desistiria ou continuaria? Eu não sei de onde veio a força, juro. Era como se algo que dormia dentro de mim tivesse despertado no exato segundo em que todo mundo esperava meu colapso. Levantei o rosto, ainda com lágrimas queimando por trás dos olhos, e firmei os pés no chão como quem decide que não vai morrer naquele dia. Quando abri a boca, a primeira nota saiu com uma clareza que até eu duvidei que fosse minha. Era limpa, alta, firme, tão forte que parecia cortar o ar pesado da praia como um raio abrindo o céu. O silêncio foi imediato, brutal. Aquelas pessoas que um segundo antes riam da minha roupa suja, da minha mochila velha, do meu jeito simples, ficaram imóveis. Os celulares, que estavam erguidos para registrar minha queda, continuaram gravando, mas agora registravam algo que ninguém ali esperava: a minha virada. Os jurados, Bruno Azevedo, Carla Meneghini e Otávio Duarte, ficaram paralisados. A mão do Bruno, que antes apontava para mim rindo, caiu devagar. Carla arregalou os olhos. Otávio inclinou o corpo para frente, como se precisasse checar se aquela voz vinha mesmo de mim. A plateia inteira, adolescentes debochados, turistas curiosos, gente que só queria ver humilhação, engoliu seco ao mesmo tempo. Era como se o mar tivesse parado só para ouvir. Então, no meio daquela nota que parecia infinita, eu revelei o que ninguém sabia, que aprendi a cantar escondida enquanto limpava a sala de música onde meu pai, Jorge Lemos, dava aulas antes de morrer, que a música era a única herança que ele conseguiu me deixar, que minha voz veio dos cantos que ele sussurrava quando achava que ninguém estava ouvindo. Essa verdade, dita ali, naquele palco onde me chamaram de piada, virou tudo de cabeça para baixo. Vi gente levando a mão à boca, vi adolescentes abaixando os celulares devagar, vi até um senhor na primeira fileira limpar os olhos. A força que saiu da minha garganta não era só técnica, não era só potência. Era dor, era memória, era amor, era tudo o que tentei carregar sozinha durante anos. E pela primeira vez, eu senti o mundo me ouvir. Quando a última nota terminou, eu senti algo dentro de mim que nunca tinha sentido. Paz. Não aquela paz silenciosa, mas a paz de finalmente ser vista, de finalmente existir. Minha história, minha voz, minha dor, tudo fez sentido ali. E enquanto a multidão me aplaudia de pé, eu entendi que justiça não é vingança, é verdade revelada. Os jurados que riram de mim ficaram pequenos diante da praia inteira. As pessoas que me humilharam tiveram que assistir em silêncio a mulher que eles juraram que nunca seria nada. Já quem me estendeu a mão, como Márcia Farias, brilhou junto comigo naquele palco. Hoje eu sei, ninguém pode apagar uma luz que Deus decidiu acender. Se essa história te tocou, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas. Agora tem mais 2 histórias aparecendo em sua tela. Clique para assistir agora.